Muito bem, terceira série, nós vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos. Peço que você acompanhe do outro lado da telinha, tá bom? Obrigado a você que está assistindo a aula nesse momento. Sei que não é fácil, né, você acordar de manhã cedo, ter que despertar para assistir a aula, mas você está aí com certeza bem animado para a aula de hoje, né? Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos sobre as cônicas, certo? Nós já estudamos aí sobre hipérbole, já falamos sobre a elipse e seus elementos, né? A sua equação. E hoje nós vamos dar continuidade falando aí sobre o estudo da parábola, tá bom? Nós vamos falar da parábola hoje. Nós já começamos a entender o que é uma parábola. Tenho certeza que vocês já têm uma noção básica de conceito de parábola. No qual sentido? Vocês estudaram aí nas séries anteriores, principalmente a equação do segundo grau e a função do segundo grau, né? A função quadrática, o estudo da parábola, como ela se comporta no gráfico, né? Dependendo da posição no gráfico. Então, ela pode ter uma concavidade voltada para cima ou para baixo, né? Bom, nós aprendemos sobre a parábola na equação e na função do segundo grau. Agora, aqui na terceira série, nós vamos estar acompanhando o estudo da equação da parábola em qualquer posição que ela esteja, feito a sua projeção, né? Isso se dá muito à realidade, por exemplo, no foco de luz de um farol de um carro, né? Da própria antena parabólica também em relação ao foco. Enfim, nós temos aí vários exemplos reais da aplicação, né, do estudo da parábola. Então vamos lá, peço que você me acompanhe aí. A nossa aula vai estar baseada no livro didático nas páginas 34 até a 39, tá bom? A gente vai fazer aí alguns exemplos, vamos também aqui fazer alguns exercícios para a gente ter uma noção básica de como fazer a aplicação do estudo da equação da parábola, tá bom? Então, vem junto conosco aqui aprender muito mais sobre matemática. Vamos lá, turma. Temos aqui, ó, o nosso GIF, né? Mostrando para nós aqui o formato de uma parábola. Lembrando que essas informações todas aqui vocês podem verificar a concavidade dela voltada para a direita e concavidade dela voltada para a esquerda. A gente vai estudar esses elementos aqui da parábola, né, no nosso estudo de hoje, tá? Lembrando que a cada vez que a aproximação aqui, ó, desse eixo ele se aproxima do eixo de y, a curvatura da parábola ela se aproxima do eixo de x, certo? E a cada vez que ela se expande, né, em relação à distância aqui do ponto central, a curvatura ela também vai se expandir, certo? Então, se contrai aqui um eixo, né, ela consequentemente vai estar contraindo também determinado foco. Isso se dá muito aí ao foco de luz, né? Quando você pega um raio de foco de luz, quanto mais próximos você estiver desse foco, menor ele vai ser, certo? Quanto mais longe você estiver do foco de luz, maior você vai conseguir ver a relação desse foco, tá bom? Beleza, então vamos lá para os elementos aí da parábola. Então nós vamos falar da parábola, né? Nosso assunto parábola. E conforme o livro de vocês nos traz aqui, uma definição que eu acabei, vou adicionar na verdade aqui a nosso estudo. Olha só, parábola é uma curva formada por todos os pontos do plano, cuja distância a um ponto fixo f é igual à distância a uma reta dada d. Bom, então com essa definição nós começaremos a nossa aula de hoje, né? Vamos lá para os elementos da parábola. Como vocês podem verificar aqui, ó, a parábola ela tem concavidade voltada para baixo. Gente, lembrando, quando é, professor, que a parábola ela tem concavidade voltada para baixo para cima? Como é que eu sei isso? Bom, isso depende muito do A, né? O valor aqui do meu coeficiente. Se o A for positivo, concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, concavidade voltada para baixo. Ou seja, A maior que 0, concavidade voltada para cima, A menor que 0, concavidade voltada para baixo, certo? Essa aí é o nosso estudo, né, em relação à parábola. Bom, vocês podem verificar que nós temos o gráfico, né, de uma equação do segundo grau. Aqui nós temos a parábola já sendo seccionada, né, e aqui nós temos em relação a um cone
e aqui nós temos a sua projeção, certo? Essa aí é a nossa forma, né, de representar de onde ela saiu e onde nós estamos estudando hoje. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui os elementos da parábola. Deixa eu só pegar aqui a nossa figura aqui para deixar bem legal para você. Beleza. Olha só. Elementos da parábola. Parábola é uma curva formada por todos os pontos do plano cuja distância a um ponto fixo F é igual à distância a uma reta dada D. Bom, eu li essa definição. Por quê? Porque nós vamos conhecer os elementos da parábola. Eu peço que você pegue nesse momento seu caderno para escrever esses 5 elementos aqui que compõem o nosso estudo de hoje, né? Sobre a parábola. Vamos lá, turma. Nós temos aí, ó, o elemento F, que é o foco, certo? Temos o elemento F, que é o foco. Eu vou explicar um a um, cada um, tá bom? O vértice também. O vértice, acredito que vocês lembram do vértice da parábola na equação do segundo grau. O foco também você já lembra em relação à elipse, né? Temos a reta diretriz, que é a reta D. E temos o eixo de simetria, que é o VF, né? E P é o parâmetro, ou seja, a distância do foco à reta diretriz. Bom, apresentei a vocês os 5 elementos da parábola. Eu quero que vocês acompanhem aí do outro ladinho, tá bom? Porque nós vamos agora estar citando aqui cada um deles e apresentando, tá bom? Olha só, nós vamos começar falando do foco. Observe que o foco, nós temos aqui o ponto F, né? E esse foco, ele está aqui, ó, no eixo de Y, certo? Então, é claro que nem toda vez ele vai estar nesse eixo de Y. Então, nós temos aqui o foco. Esse foco é representado pela letra F, certo? Temos o vértice, que é o V, né? Observe que o vértice está aqui, né? O vértice da parábola, ou seja, aonde toca no eixo de Y, certo? Aonde a curvatura da parábola, ela dobra o sentido dela, né? Observe que ela vem nesse sentido, depois ela chega aqui e dá uma quebrada, né? E então ela muda de posição. Então, nesse caso, o vértice é o ponto onde a parábola muda de posição. Temos também a reta diretriz. Pessoal, a reta diretriz essa aqui abaixo, nesse caso, é o eixo de X, né? E essa reta diretriz aqui, ó, qualquer ponto em relação a ponto F aqui, né? Ou seja, o foco, se você traçar aqui um segmento, uma projeção, qualquer ponto daqui dessa extremidade até aqui em relação à reta diretriz, ela é a mesma, tá bom? É a mesma distância. Bom, temos também o VF, que é o eixo de simetria, ou seja, é o eixo que divide aqui a parábola em partes iguais, certo? Desse lado temos tantas unidades iguais a esse lado, né? Temos o P, que é o parâmetro e a distância do foco à reta diretriz. Então, esse parâmetro aqui, ó, é o ponto P, certo? E esse ponto P aqui em relação, é esse aqui, né? O ponto P em relação é a distância daqui, ó, do foco à reta diretriz. Ou seja, essa distância aqui de F até o ponto A, certo? Então, a F é a distância do foco à reta diretriz. Pessoal, muito importante que vocês observem esse detalhe. Toda vez que for cobrar de vocês essa parte aí em relação à origem, lembre-se em que posição está essa parábola. Se a origem estiver em relação aqui, ó, ao eixo de simetria, na verdade a reta diretriz, você está falando em X, certo? Se o eixo estiver aqui em relação ao foco, você pode verificar que está no eixo de Y nesse caso, tá bom? Então, a gente pega essa definição aqui, ó, e transforma ela em uma fórmula. E é isso, é claro, que a gente vai estar aprendendo aqui. Nós temos aqui, gente, a parábola com cavidade voltada para cima. Teremos a concavidade voltada para baixo, a concavidade voltada para a direita e a concavidade voltada para a esquerda. Cada uma das parábolas citadas vão existir uma fórmula, tá? Essa fórmula se dá muito para a equação dela, tá bom? E também para calcularmos o parâmetro. Geralmente aqui a gente vai estar calculando sempre o foco, as coordenadas, né, e o parâmetro. São só apenas esses 3 itens que a gente vai calcular. O vértice a gente não vai calcular, a reta diretriz não vamos calcular, o eixo de simetria também vai ser difícil calcular. O que nós vamos calcular aqui, ó, é somente a distância do foco,
o parâmetro e as coordenadas, né? Lembrando que as coordenadas dependem muito do eixo que ela estiver posicionada essa parábola. Beleza? Vamos adiante. Nós temos aqui, ó, a primeira equação, né? A equação da parábola com cavidade voltada para cima e concavidade voltada para baixo. Nessas duas situações, eu quero que vocês observem aqui a equação e a reta diretriz, tá bom? Nas duas situações. Vamos lá, pessoal. Parábola com vértice na origem, foco no eixo Y e concavidade voltada para cima. Tá aqui, ó. A parábola está com vértice aqui na origem, ou seja, a origem dela é 0, certo? O foco no eixo Y, observe que o foco está no eixo Y. E a concavidade dela é voltada para cima. Bom, só aí nós já temos uma informação que o valor aqui de A ele seria positivo, certo? Então o A seria positivo, essa é a nossa primeira informação. Bom, a equação da parábola ela é dada por y igual a 1 sobre 2p vezes x ao quadrado. Copiem aí no caderno de vocês equação da parábola, certo? Tá aqui, ó. Concavidade voltada para cima, aqui, ó, coloquem assim, na verdade assim, né? Parábola com vértice na origem, foco no eixo y e concavidade voltada para cima. Depois você escreve embaixo a equação dessa parábola aqui para essa situação, tá bom? E depois a reta diretriz. A reta diretriz é y igual a mais p sobre 2, que é igual a 0, certo? Se você quiser simplificar aqui a função y, vai ficar y igual a menos p sobre 2, tá bom? Então, essa é a forma simplificada. Observem que as coordenadas aqui, ó, de f, as coordenadas de p é x e y, ou seja, o valor de x e o valor de y. A coordenada f é 0 em x, porque não, nesse caso está tocando em x, né, 0. E p sobre 2 é a distância, ó, entre o ponto do foco até aqui a reta diretriz, ou seja, essa parte aqui, ó, está dividida em duas partes, né? Esse inteiro aqui dividido em duas partes, ou seja, a distância desse ponto até aqui, né, na reta diretriz é dividido por 2, certo? Beleza. Então, nós temos a segunda situação. Parábola com vértice na origem, a mesma situação. Parábola com vértice na origem, mas o foco no eixo de y com cavidade voltada para baixo. Eu quero que vocês observem que dessa equação para essa equação, a única coisa que vai mudar é o sinal negativo, tá bom? É o sinal negativo. Por quê? Positivo significa que a concavidade é voltada para cima, negativo significa que a concavidade é voltada para baixo. Reta diretriz, observe a mesma situação, ó. Aqui o y vai ficar positivo mais p, né? E aqui o y subtrai e fica negativo. Então, em outras palavras, a diferença de uma equação para outra em relação à concavidade dela é somente os valores positivos e negativos, né? E isso vai se dar muito aí com a posição da coordenada. Bom, exemplo. Qual é a equação da parábola com vértice na origem e foco 0 e menos 2? Nós temos aqui, pessoal, o ponto P igual a 4. Como é que chegou a esse ponto P igual a 4, professor? Observe que daqui, ó, de 0 aqui nós temos 2, né? A origem aqui é 2. Observe que o foco é 0 e menos 2, ou seja, esse ponto aqui em relação à nossa origem é 2 unidades. Então, nós vamos ter, ó, P vai ser igual a 4. Por que 4? Porque, ó, 2 vezes 2 é igual a 4. O valor de P vai ser igual a 4, porque vai ficar P sobre 2 igual a 2. O que é 2, professor? 2 é o valor de Y, certo? Então, a distância em relação a esse ponto, a origem até a concavidade da parábola, é 2 unidades. Isso implica que P é igual a 4. Então, se P igual a 4, qual é a equação? A equação aqui, ó, nós vamos estudar em função de Y, né? Em função de Y. Então, Y vai ser igual a 1. Por que menos 1, professor? Porque a concavidade da parábola é voltada para baixo, né? Observe que o valor aqui, ó, em relação ao eixo Y é negativo. Então, a concavidade é voltada para baixo. Então, temos menos 1 sobre 2 vezes 4 vezes x ao quadrado. Isso implica em menos 1. Menos 1 vezes x ao quadrado é menos 1, né? E 2 vezes 4 é igual a 8. Então, essa aqui é a nossa equação da
da nossa parábola, né? Observe aqui na lateral que nós temos a informação por que deu 4. Olha só, pessoal. Nós temos aqui, ó, a reta diretriz y menos p sobre 2 é igual a 0, certo? Y menos 4 sobre 2 é igual a 0. Y menos 2 é igual a 0. Y é igual a 2. Observe que menos 4 dividido por 2 deu 2, né? Então, o y é igual a 2, certo? E esse y igual a 2 é a mesma coisa que o valor de p sobre 2. Olha só, se nós substituirmos na equação aqui, ó, esse valor 2, nós vamos ter aqui, ó, 1 sobre 2 vezes 2, né? Que nesse caso é o valor de y. Observe aqui, ó. Y é 2, então fica 2, mais p sobre 2 é igual a 2. Então, o 2 vai ficar negativo, né? Menos 2. E 2 vezes menos 2 vai ser igual a 4, né? O valor positivo. Essa aí é a nossa resolução para esse primeiro exemplo, tá? É claro que o nosso livro, ele vai trazer um exemplo bem parecido, a gente vai ter uma noção bem melhor, bem mais aplicada aí e comentada de acordo com o enunciado, tá bom? Beleza, vamos adiante, vamos falar de outro tipo de equação. Acompanhe aí. Agora nós vamos falar da equação, certo? Da equação da parábola. Observe que a parábola converge na origem, foco no eixo x e concavidade voltada para cima. Agora observe, a parábola converge na origem aqui é o O, né? Foco no eixo x, agora o foco está no eixo x, não está no eixo y. O que troca? Na primeira função, aqui era y, né? Na segunda função vai ser tudo em função de x, certo? Então a parábola converte na origem, foco no eixo x e concavidade voltada para a direita. Pessoal, a única coisa que vai mudar aqui, ó, é o valor de x. A fórmula continua a mesma, tá bom? Aqui na concavidade voltada para a esquerda, nesse caso o foco também na origem, a concavidade ela vai estar voltada para a esquerda e a única coisa que vai mudar aqui, ó, é o valor negativo, né, em relação a x. Aqui na primeira equação, que nós estudamos agora há pouco, x, né, estava no segundo membro. Agora quem está no segundo membro é o y, certo? Então nós estamos trabalhando em função de x. Essa é a única mudança ou diferença de uma para outra equação. Bom, exemplo, qual é a equação da parábola se a reta diretriz tem a equação x igual a 3? Bom, se x é igual a 3 em relação ao x igual a 3, nós vamos substituir, né? Então, consequentemente, o p vai ser igual a 6. Mas como é que chegou, professor, em relação a esse valor? Porque, ó, x mais 6 dividido por 3 é igual a 6, né? Então, se x é igual a 3, então p vai ser igual a 6, porque 6 dividido por 2 é igual a 3, certo? Não esqueça que p sobre 2 é igual a y, ou p sobre 2 é igual a x. Então, p sobre... O que é p, professor, sobre 2? É o parâmetro, né? Então, é a distância daqui ó, do ponto P até a origem, nesse caso, e é 2 unidades, tá bom? Então, nós temos aqui a nossa equação, ó, substituindo x menos... Por que ficou negativo, professor? Porque o x aqui, ó, nos dá a coordenada, a parábola dela é concavidade voltada para a esquerda, certo? Então, x é igual a menos 1y ao quadrado sobre 2p. Qual é o valor de p? O valor de p nós já encontramos que é 6, né? Então, 2 vezes 6 é 12. Então, essa aqui é a equação da parábola, certo? Beleza? Tranquilo? Beleza, né? Então, não esqueçam, pessoal, toda vez que a gente tivermos essa situação, a gente vai ter sempre esse modelo de resolução, tá bom? A equação e também a reta diretriz. Lembrem que eu falei agora há pouco que nós trabalharíamos somente em função da equação e da reta diretriz. Outros cálculos a gente não vai estar solicitando a vocês resolverem, tá bom? Porque envolve apenas em relação ao foco e também as coordenadas. Beleza? Vamos adiante. Acredito que você já fez a sua anotação aí, né? Vamos adiante para a próxima fórmula. Acompanhe aí. Equação da parábola. Agora, gente, nós tivemos duas situações, né? Concavidade voltada para cima tocando no eixo de y, foco no eixo de y. Concavidade voltada para baixo com foco no eixo de y. Agora nós tivemos também concavidade voltada para a direita com foco em x e concavidade voltada para a esquerda no foco em x, né? Observe que aqui a nossa parábola ela não toca no eixo de x. E agora, professor, o que vai acontecer com essa situação? Bom,
Como a parábola converte no ponto x0, y0, diretriz paralela ao eixo x, ou sobre esse eixo, e concavidade voltada para cima. Então observe que aqui ela vai estar paralelamente, né? Ou seja, ela não vai estar tocando no eixo aqui de x e nem na diretriz. Então a equação dela vai ser a seguinte, né? Y menos y0, que é igual a 1 sobre 2p, vezes x menos x0 elevado ao quadrado. E a reta diretriz vai ser y mais p sobre 2 igual a 0, tá bom? Essa aqui é as duas equações para a gente resolver a questão que envolve esse tipo de parábola, certo? Concavidade fora do eixo de x. E aqui também nós temos a mesma situação. Concavidade voltada para baixo, né? E o foco fora do eixo de x, né? Beleza, então parábola converte-se no ponto x0, y0, diretriz paralela ao eixo x, ou sobre esse eixo e concavidade voltada para baixo. Observe que a única coisa que mudou foi o valor negativo aqui, né? Aqui ficou menos, aqui era mais. E a única coisa que mudou foi isso também na reta diretriz. Beleza? Essas fórmulas você vai anotar no seu caderno, porque nós vamos fazer um exercício aqui para fechamento aí desses conteúdos. E vamos estar revisando com vocês essas fórmulas para podermos aplicá-las, tá bom? Nos exercícios. Bom, exemplo. Qual é a equação da parábola com vértice 1 e 4 e p igual a 3? Então nós vamos ter, ó, y menos... Lembre-se que isso aqui são coordenadas, tá bom? 1 sobre 2p x menos x0. Y menos 4. Por que 4? Porque 4 é o vértice não toca no eixo de x, né? Ou de y. Igual a 1 sobre x menos 1. Por que menos 1, professor? Porque menos é da fórmula e 1 aqui é o vértice da a coordenada de x, tá bom? Sobre o p. O p nesse caso é 3, então 2 vezes 3. Isso implica que y menos 4 é igual a 1 sexto, x menos 1 ao quadrado. Essa aqui é a nossa solução para essa questão que pede a equação da parábola do vértice 1 e 4. Tranquilo? Beleza? Beleza, né, turma? Então, vocês podem perceber que não é tão simples, né? Porém, tem muita informação. E é para isso que a gente vai fazer uma aula somente com exercício e exemplo, para a gente ter bastante conhecimentos aí sobre o estudo da equação da parábola, tá bom? Beleza, vamos adiante. Nós temos agora exemplos. Temos também a equação da parábola, né? Observe concavidade aqui fora do eixo de y. Tem mais duas fórmulas. E a única coisa que vai mudar aqui, ó, é o valor positivo. Observe que vai ficar em relação agora a eixo x, né? Agora, antes era y e y0, agora é x e x0, certo? E aqui troca também a ordem. Observe que aqui não é mais x, mas sim y, né? Então a ordem troca. Tanto dessa fórmula quanto a essa nós também vamos utilizar elas, tá bom? Essa aqui, gente, é quando a parábola não toca no eixo de y, certo? Ou seja, ela é paralelo ao eixo da diretriz, né? Bom, então nós temos aqui essas fórmulas, né? Como vocês podem observar, quero que vocês anotem aí. O livro de vocês também tem essas fórmulas, tá? E eu quero que a gente acompanhe aí, os exemplos agora na íntegra. Vamos lá. Exercício, né? Considere a parábola com vértice na origem de foco menos 7, 0. Determine a equação da parábola. Bom, então P igual a 7, né? Isso indica que P igual a 14. Porque 2 vezes 7 é 14. Então foco no eixo x, e x é negativo, logo a concavidade é voltada para a esquerda. Essa aqui é a fórmula que nós utilizaremos para resolver, né? Então x é igual a menos y ao quadrado sobre 2 vezes 14, que é 28. Então essa é a solução para essa situação aqui dessa parábola, né? Beleza. É um exercício só complementar, né? Nós temos um outro exercício, acompanhe aí, ó. Considerando uma parábola que tem seu vértice na origem do plano cartesiano e reta dirigida na equação y mais 4 igual a 0, qual é a equação da parábola? Observe aqui, ó, y mais 4. Esse valor positivo significa que a concavidade dela é voltada para cima, certo? Então o y é igual a menos 4, o p é igual a 4, e isso implica que p é igual a 8. Por que p é igual a 4, professor? Porque, ó, p sobre 2 é igual a menos 4. Isso implica que p é igual a 8, né? Então, f, a coordenada aqui de f é 0 e 4, olha só, 0 e 4, em x é em 0, né? Então, se x é em 0, na verdade, o y que vai ser a nossa função. Então, y é igual a 1x ao quadrado sobre 2p, y, uma vezes x ao quadrado é x ao quadrado, p, quanto que vale o p? 8. Então, 2 vezes 8, 16. Essa aqui é a nossa equação da parábola.
Beleza? Tranquilo, né? Vamos adiante, agora vamos com o exemplo do livro. Eu quero que você acompanhe aí na página de número 36. Página de número 36, vamos fazer aqui a resolução do exemplo. Olha só. Escreva a equação da parábola com vértice na origem e foco em 0 e menos 2. Olha só. Como o vértice está na origem e o foco tem coordenada 0 e menos 2, a parábola terá concavidade voltada para baixo. Por que para baixo? Olha aqui, gente, negativo o valor aqui de B, né? Então, a sua equação vai ser y igual a menos 1, aqui, essa equação quando a concavidade é voltada para baixo, tá bom? Vezes x ao quadrado, em função de y, certo? Bom, o que nós precisamos fazer, professor? Primeiro, encontrar aqui o valor de P. Então, encontrando o valor de P, vai ficar P sobre 2. Por que 2, professor? Porque a distância entre a origem é 2 unidades. 0 sobre 2 é igual a 2, certo? Então, P, ó, qual é o valor que divide por 2 que é igual a 2? É 4. P igual a 4. Bom, se P igual a 4, vamos substituir agora aqui no valor de P na equação geral. Então, temos y igual a menos 1 sobre 2 vezes 4 vezes x ao quadrado. Y é igual a menos 1 oitavo vezes x ao quadrado. Essa aqui é a equação da parábola para o exemplo da letra A, né? O exemplo 1 aí do livro didático de vocês na página 36. Tranquilo? Beleza, vamos para o próximo. Conhecendo a posição... Escreva a equação da parábola representada a seguir, sabendo que a reta diretriz tem a equação x igual a 3. Observe que, conhecendo a posição da reta diretriz, podemos determinar o valor de P e também da equação da parábola. Que fórmula eu vou utilizar aí, professor? Lembre-se que a concavidade está voltada para a esquerda, então vai ser negativo, né? Bom, como ela está tocando somente o eixo de y, a gente vai ter a seguinte fórmula, ó. X, né, em função de x agora, x é igual a menos 1 sobre 2p vezes y ao quadrado. Isso nos implica que p sobre 2 é igual a 3, né? Lembrando que p sobre 2 é igual a 3, porque a distância aqui em relação ao eixo, nós temos aí 3 unidades, né? X é igual a 3. Então, se x é igual a 3, está aqui o valor dele. Então, p vai ser igual a 6, né? P igual a 6. Se o P é igual a 6, vamos substituir aqui na equação geral. Então, temos x é igual a menos 1 vezes 2 vezes 6. Isso vai ser menos 1 sobre 12 vezes y ao quadrado. Essa aqui é a equação geral para essa questão. Tá bom? Beleza? Fizemos 2 exemplos, agora vamos fazer um exercício para ajudar vocês a entenderem. Acompanhe aí. Hora do exercício, na página de número 38. Olha só, temos aqui, considere uma parábola com vértice V, sendo P, P1 e P3 alguns de seus pontos. F seu foco e D a reta diretriz. Responda as questões propostas. Letra A. Aqui a letra A. Qual é a relação entre os pontos Q1, Q2 e Q3 pertencente à diretriz e os pontos P1, P2 e P3 e o foco F? Bom, o P1 e o Q1 é igual ao P1F e o P2, Q2 e P3, Q3 é igual a P3F, né? Essa aqui é a relação, então é a solução para essa questão. Simplifique, professor, para a gente. O que significa isso? Significa dizer que a distância de um ponto até aí o foco é a mesma, né? Seguindo a relação da reta diretriz, tá bom? Qualquer distância aí vai ser sempre a mesma. Letra B. De todos os pontos pertencentes à parábola, qual deles está situado a menor distância do foco? Gente, é perceptível aí, ó, que o ponto V é o ponto menor, né? Ou seja, é a menor distância. Nesse caso é o vértice, né? Então, o vértice é a menor distância em relação à parábola. Letra C. Se o foco tem coordenadas 0 e 6, qual é a equação da reta diretriz? A reta diretriz tem a equação y igual a menos 6. Se o valor lá é positivo, aqui vai ficar negativo, né? Se o valor é positivo, lá vai ficar negativo. Temos a letra D. E o parâmetro da parábola, quanto mede? Ó, gente, se o foco aqui mede 6, 2 vezes 6 vai ser 12. Então, o parâmetro vai medir 12. Tranquilo? Beleza, né? Temos agora a agenda para vocês fazerem. Temos a segunda questão. Dadas as coordenadas do foco, encontre as equações da parábola. Ambas têm vértice na origem. Nós temos a primeira figura. Está aqui a figura, certo? Está aqui a coordenada dela. Vamos lá para a solução. Primeiro vamos encontrar o valor de P. Então, P sobre 2 é igual a 4. Lembre-se que aqui é negativo, vai para cá positivo. Então, P é igual a 8. Encontramos o valor de P, vamos encontrar a equação. Olha só,
com cavidade voltada para a esquerda, em x. Então vai ficar em função de x, né? X é igual a menos 1 sobre 2p vezes y ao quadrado. O p é igual a 8, então menos 1, 2 vezes 8 vezes y ao quadrado. Isso implica que x é igual a menos 1 sobre 16 vezes y ao quadrado. Essa aqui é a equação para essa parábola, tá bom? Temos a letra B. Nesse caso é uma outra figura com cavidade voltada para a direita, né? Observe aqui, o foco é 5,0. Olha aqui, gente, o valor aqui em relação ao foco. Então nós vamos ter que P sobre 2 é igual a 5, né? Que é a distância. P é igual a 10. Então nós vamos ter que x é igual a 1 sobre 2p vezes y ao quadrado. Isso implica que x é igual a 1 sobre 20 y ao quadrado. Beleza? Tranquilo, né? Então essa aí foi a correção das duas questões para a gente fazer para ajudar vocês. Agora eu vou deixar a missão para vocês fazerem agora ao término do vídeo aula. Vamos lá. Agenda de hoje. Livro de atividades, as questões 14 a 24, página 11 a 15, tá bom? Essa atividade para vocês fazerem para me entregar na aula de hoje, tá bom? Bom, um grande abraço, nós terminamos por aqui. Na próxima aula vamos dar continuidade, fazendo aí a complementação com a atividade, tá bom? Bom, turma, por hoje foi só. Tchau, 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 tchau e até a próxima aula. Tchau, tchau, turma.